já é CLT também pode ser MEI? Tem algum problema? Essa dúvida foi o Felipe que deixou no TikTok. Se você não me segue lá, pelo amor, né? Vai lá que tem um monte de dica lá. Você trabalha de carteira assinada e está pensando em abrir um MEI? Então presta atenção, porque sim, você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, CLT e MEI. Mas, sempre tem um mas, existem alguns detalhes importantes que você precisa conhecer antes de abrir o seu CNPJ. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo o que acontece com o seu FGTS, se você continua tendo seguro-desemprego, se você for demitido, se o MEI vai interferir na sua aposentadoria, se você vai precisar pagar INSS das duas atividades. Eu vou responder essa e outras dúvidas nesse vídeo e no final você vai saber exatamente o que precisa considerar antes de ter um emprego CLT e MEI ao mesmo tempo. Então, se esse assunto te interessa, já deixa seu like, se inscreve, curte esse vídeo e compartilha. Eu tenho certeza que mais gente tem essa dúvida. Salva nos seus favoritos para você consultar depois. Aqui é Karine Viola e eu quero te responder nesse vídeo se CLT pode ser MEI. Sim, uma pessoa que trabalha com carteira assinada pode exercer também uma atividade econômica como MEI, desde que cumpra todos os requisitos para ser MEI. O próprio portal do empreendedor, que eu sempre mostro aqui no canal, os portais oficiais, tá? Do GovBR, site GovBR, ele mesmo informa que não há impedimento para manter vínculo empregatício e ser MEI. Ou seja, pode ter MEI, pode ser CLT. Então, você tem o seu emprego durante o dia e você exerce atividade como MEI fora do horário de trabalho. Você trabalha, por exemplo, numa empresa de segunda a sexta e nas horas vagas você vende roupa pela internet, por exemplo. Ou, sei lá, você tem uma barraquinha de comida, ou você faz costura para fora. Se essa atividade estiver entre as ocupações permitidas para o MEI e você cumprir os demais requisitos, pode formalizar essa atividade através de MEI, sim. Aqui embaixo eu vou deixar, no YouTube, eu vou deixar todos os vídeos relacionados a MEI, quais são as ocupações, etc, tá? Se você estiver no TikTok ou no Instagram, aí você vai ter que passear pelo perfil ou no link na bio acessar o YouTube. Mas esse vídeo vai ter tantos mas tem um alerta importante. Antes de abrir o MEI, você precisa verificar se existe alguma restrição relacionada ao seu vínculo de trabalho. Por exemplo, o meu marido, o chefe dele virou para ele e falou: "Tô vendo aqui que você tem MEI. Você vai ter que cancelar, porque esta empresa especificamente não aceita que a pessoa seja MEI e CLT ao mesmo tempo." Se você trabalha em uma empresa privada, a existência do MEI não significa automaticamente que você está proibido de ter um CNPJ, tá? Então existe particularidade de cada empresa. Mas é importante você verificar no seu contrato de trabalho os regulamentos internos que tem da empresa ou, sei lá, eventuais cláusulas de não concorrência ou conflito de interesse. Então, cada empresa tem as suas cláusulas, você vai ter que verificar certinho no contrato esse detalhe. Vou te dar um exemplo claro. Se você trabalha numa loja vendendo um determinado produto e abre um MEI para atuar diretamente como concorrente dessa empresa, por exemplo, isso pode te gerar problema. Então, não basta perguntar: posso ter MEI sendo CLT? A resposta generalizada é sim, mas você também precisa perguntar: a atividade que eu vou exercer como MEI entra em conflito com o meu emprego? Responde aqui embaixo para mim sim ou não. Sim, entra em conflito. Não, não entra em conflito. Me fala aqui também se você já prestou atenção se no seu contrato de trabalho tem alguma cláusula relacionada a isso. Bom, e o salário de CLT mais o MEI? Tem algum problema? Essa é uma outra dúvida muito comum. Você vai ter as duas fontes de renda diferentes: o salário do seu emprego CLT mais a sua receita da sua atividade como MEI. É claro que o faturamento do MEI não substitui o seu salário CLT e não transforma a sua relação de emprego em um trabalho autônomo. São duas coisas completamente diferentes, tá? Eu acho que nisso a gente está na mesma página. Mas, naturalmente, você precisa cumprir as obrigações de MEI, que são uma, né, e manter o controle do faturamento da atividade, que são as regras do MEI, né, para você continuar como MEI. Eu preciso pagar o MEI mesmo sendo CLT? Ah, Karine, lá no meu emprego CLT eles pagam o meu INSS. Eu vou precisar de pagar o DAS do MEI todo mês, porque ali no DAS já está incluído também esse INSS. E a resposta é sim. Esse é um ponto que muita gente confunde, acha que pode abrir um CNPJ MEI, mas aí não vai precisar de pagar o DAS porque no CLT já paga. Não. Ter o
emprego CLT não isenta automaticamente a pessoa das obrigações do MEI. Enquanto o MEI estiver ativo, continuam existindo as obrigações correspondentes ao regime de MEI, tá? Incluindo o pagamento mensal do DAS-MEI, a declaração anual. Tem vídeo sobre isso, eu vou deixar tudo aqui. Então, você pode ter contribuições previdenciárias decorrentes do emprego CLT e a contribuição previdenciária e demais valores incluídos no DAS do MEI. Mas atenção, isso não significa que você simplesmente paga INSS 2 vezes e recebe 2 aposentadorias. Não, a Previdência considera as contribuições e os vínculos de acordo com as regras do RGPS. Quem exerce mais de uma atividade abrangida pela Previdência pode estar vinculado ao sistema em relação a cada uma delas, tá? RGPS, Regime Geral de Previdência Social. E o FGTS, como que fica, Karine? Aqui a gente tem uma boa notícia. Ter MEI não faz você perder automaticamente o FGTS do seu emprego CLT, fica tranquilo. O FGTS está relacionado ao vínculo empregatício. Se você continua trabalhando como empregado, o empregador continua tendo as obrigações trabalhistas com você. O MEI não transforma o seu emprego CLT em um trabalho autônomo e você também não vai precisar de emitir nota fiscal como pessoa jurídica para o seu emprego CLT também não. Não tem nada a ver, você entendeu que as duas coisas são completamente diferentes? O próprio portal do empreendedor lista o FGTS entre os benefícios que não são cancelados simplesmente pela formalização como MEI, só por abrir o CNPJ MEI. Agora, e os benefícios do INSS? Essa parte aqui merece atenção, tá? Ter MEI não significa que você vai perder os seus direitos previdenciários, mas os benefícios do INSS possuem requisitos específicos, como, por exemplo, qualidade de segurado, carência e demais condições previstas por cada benefício. Quem exerce simultaneamente atividade como empregado e como MEI pode ter mais de um vínculo previdenciário. Por isso, vai ter uma análise do benefício que você vai precisar mais criteriosa, dependendo da situação. Por exemplo, no caso de incapacidade temporária, o próprio portal do empreendedor orienta que quem possui os 2 vínculos deve requerer o benefício considerando ambas as atividades. Então, não é correto dizer simplesmente eu tenho CLT e sou MEI, então eu tenho direito a todos os benefícios 2 vezes. Não funciona dessa maneira. Então, vai haver uma análise para você poder requerer esse benefício, ok? E se eu for demitido, como que fica a minha situação? Bom, essa é provavelmente uma das perguntas mais importantes desse vídeo aqui. Se eu tenho MEI e sou demitido, eu posso receber o seguro-desemprego? E aqui vai uma informação muito importante. Ter MEI não significa que automaticamente você perde o seu seguro-desemprego. O direito ao benefício depende do cumprimento dos requisitos previstos na legislação do seguro-desemprego. O próprio portal do empreendedor informa que a existência ou ausência de MEI não é sozinha o que determina o direito ao benefício. Por outro lado, pela existência de renda própria decorrente da atividade como MEI, pode ser aí um ponto de análise do benefício, se vai acontecer ou não. O governo informa que o MEI demonstrar renda própria suficiente para sua manutenção e da sua família poderá não ter direito ao seguro-desemprego, mas essa questão vai ser avaliada caso a caso. Ah, Karine, como que eles sabem quanto que eu faturo como MEI? Você faz a declaração anual. A declaração anual ela vai ser levada em conta para o governo ver, para a análise previdenciária ver, olha, essa pessoa tem renda suficiente como MEI, então ela não precisa do seguro-desemprego. Então, se você for demitido sem justa causa, você não pode presumir que o MEI vai te garantir ou vai te impedir o benefício, vai depender. Então, na hora de solicitar o seu seguro-desemprego, você vai ter que entender se você preenche os requisitos. E caso não seja aceito, ou seja, tenha indeferimento, você pode procurar os canais de atendimento do Ministério do Trabalho para verificar a sua situação. Eu posso ter MEI e continuar na mesma empresa? Sim,
desde que a situação não caracterize uma irregularidade. O que você não deve fazer é utilizar um MEI para mascarar uma relação de emprego. Por exemplo, uma empresa não pode te dizer assim, só porque você virou MEI, você vai deixar de ser CLT e agora vai emitir nota pelo seu MEI. Isso não pode simplesmente acontecer assim. Se na prática continuam presentes os elementos característicos de uma relação de emprego, a situação pode ser considerada irregular. Até porque se você fica mais de 4 meses emitindo nota para uma mesma empresa, por exemplo, pode ser ali considerado vínculo empregatício. Então, vamos ter cuidado com isso. O MEI é para exercer uma atividade empresarial permitida, não para substituir um contrato de trabalho. Bom, e se eu ganhar mais como MEI do que no meu emprego? Pode acontecer, tá? E aí você pode ter um salário, por exemplo, de R$2.000 como CLT e faturar R$5.000 como MEI. Isso, por si só, não te impede de ter os dois. Mas atenção ao limite do faturamento do MEI, né? E as demais regras do regime. E também naquela situação lá de seguro-desemprego. Vai ser avaliado que você recebe 5 mil por mês como MEI. Essa pessoa não precisa de solicitar seguro-desemprego. E aí presta atenção uma coisa, tá? Faturamento não é a mesma coisa que lucro. Se você vende 5 mil em produto, por exemplo, esses 5 mil são receita, faturamento da sua atividade. Você não simplesmente desconta o custo da mercadoria para verificar o faturamento do MEI. Esse é um assunto que até eu já expliquei aqui num outro vídeo do canal, na hora de declarar a sua declaração anual. E aí vai aquela pergunta polêmica, se eu quiser abrir MEI na mesma área em que eu trabalho? Olha, pode ser possível, mas você tem que ter muito cuidado, porque imagina, você trabalha como, sei lá, designer em uma empresa e fora do expediente você quer prestar serviço de design por conta própria. Ter MEI pode ser possível? Pode. Mas você precisa verificar o quê? Seu contrato de trabalho, regras internas da empresa, eventual conflito de interesse, concorrência, uso de equipamento ou informações da empresa e principalmente se você está realmente exercendo uma atividade independente. Então, você não vai poder utilizar clientes da empresa, dados da empresa, equipamentos, recursos da empresa para a sua atividade particular sem autorização. É muito difícil que eles autorizem, né? Porque você está virando um concorrente. Então, o próximo vídeo que você tem que assistir é esse aqui, passo a passo na tela de como você fazer a abertura do seu MEI. Ali também vai ter o site com as ocupações que podem ter MEI. Verifica se a sua é uma ocupação que pode ser MEI. Se você já é CLT, não existe uma etapa específica ali dentro da sua abertura do CNPJ MEI que precisa deixar claro que você tem um emprego, tá? Não tem uma etapa específica sobre isso. São situações que podem coexistir, tá? Mas não existe. Você não tem que avisar ali na hora de abrir o seu MEI gratuito, tá? Não tem uma etapa que você precisa dizer que você tem emprego CLT. Então, aqui, 5 coisas que você precisa lembrar. O seu MEI terá obrigações, mesmo que você seja CLT. Você precisa verificar se a sua atividade é permitida como MEI. Seu contrato de trabalho pode ter regras que precisam ser observadas. O MEI não deve ser utilizado para substituir uma relação de emprego nem por você e nem pelo empregador. Se você perdeu o emprego, não presuma que o MEI automaticamente impede ou garante o seguro-desemprego, tá? O benefício vai depender dos requisitos e da análise da situação. Então, sim, quem trabalha de carteira assinada, Felipe, pode ter um MEI ao mesmo tempo. Você pode continuar recebendo seu salário CLT e exercer uma atividade empresarial como MEI, desde que cumpra as regras e não exista situação de conflito. Mas tem que lembrar que o MEI tem obrigações. Tem outro vídeo aqui no canal falando das 2 obrigações do MEI. Pagar o DAS todo mês e fazer a declaração anual. Então você vai ter que cuidar do DAS, controlar o seu faturamento, entregar a declaração anual e cumprir as demais obrigações aplicáveis à sua atividade. E se você está pensando em abrir um MEI justamente porque quer começar uma renda extra, esse pode ser um caminho para formalizar a sua atividade. Mas faça isso sabendo exatamente quais são as suas obrigações. Em todos os outros vídeos aqui do canal que eu falo sobre MEI, você vai ficar alimentado de toda a informação que você precise. Se você conhece alguém que trabalha de carteira assinada e acha que não pode ter MEI, envie esse vídeo para essa pessoa. E se você gosta de conteúdos que mostram como resolver serviços do dia a dia pela internet, ferramentas online de utilidade pública, sem pagar ninguém para fazer isso para você, segue aqui, Karine Viola. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.